para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. A partir de agora, nós vamos iniciar o que se chama aqui o livro-texto, e todo o livro, daqui até onde termina o chamado livro-texto, ele vai desenvolver numa espiral ascendente, que vai levando a nossa mente cada vez mais para o alto, vai desenvolver a compreensão de todos esses 50 princípios, e nós vamos ver que ele vai dizer milhares de vezes, de milhares de formas diferentes, as mesmas coisas, para que possamos, se não dessa forma, de outra, ou de outra, ou de outra, ou de outra, ou de outra, assimilarmos na nossa mente até que o façamos sutilmente, amorosamente, por comparação, que é o último dos princípios. Ele vai nos mostrar a verdade e nós vamos comparar com o que temos feito. Em nenhum momento ele vai nos impor que temos que aceitar a verdade. Ele vai nos colocar a verdade paralelamente ao que nós temos feito, e nós é que vamos, diante da compreensão da verdade, olharmos para a nossa percepção, olhar para o que temos feito, e vamos decidir se queremos continuar com o que temos feito ou se queremos aceitar a verdade, a realidade real do Rei. Sejam todos muito bem-vindos. Revelação, tempo e milagres. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Os milagres, eles são interpessoais. Isso quer dizer que é de pessoa a pessoa. O milagre te une ao teu irmão. A revelação
ela transcende, porque ela te une diretamente a Deus. Nem o milagre, nem a revelação emanam da tua consciência, elas não surgem daí, mas ali pode ser experimentado. Essa experiência de unir-se ao irmão, ela é muitas vezes buscada no relacionamento físico. Mas o físico não pode unir você. Não há união no nível físico. Porque o físico, ele pertence ao mundo físico. O mundo físico é a casa do ego. E o ego é resultado da separação. E como tem origem na separação, ele vai reproduzir a separação. O milagre tem origem na união, e ele vai reproduzir a união. Tu és livre para escolher o que você quiser. Você pode escolher a união, que é experimentado nos milagres que nos unem ao irmão, ou podes escolher a separação e inutilmente buscarás naquilo que é separado a unificação. Não há como unir os egos. As nossas mentes podem se unir. E o milagre, quando ocorre, ele une você ao teu irmão, mas não no nível físico. No nível físico não há união. A união só pode acontecer no nível da mente. Tu és livre para escolher aquilo que tu queres. E aquilo que tu escolheres, você passa a acreditar naquilo. Se você acha que consegue unir as coisas do mundo, e isso é buscado nos relacionamentos físicos entre as pessoas, você passa a acreditar que é assim que você vai conseguir se unir a outra pessoa. Nem no ritual do casamento isso é dito. Porque no ritual do casamento é dito que casa o quê? A mente, as mentes, casa mentes. Casa. Casa ainda é assim, vão morar na mesma casa. É como se as mentes passassem a morar na mesma casa. Mas não garante a união entre as mentes. Fazem uma aliança para morarem juntos. Se tornam aliados, até que se tornem um. É um exercício. Mas não acredite que você pode alcançar a união dos corpos. Isso não é possível. A união dos egos não é possível. A união só pode acontecer na ausência total do ego.
Você é livre para escolher no que você quer acreditar. Aquilo que você escolher, você passa a acreditar naquilo. A revelação suspende por completo o estado de medo, porque a revelação é puro amor. Mas mesmo assim, enquanto você estiver no tempo, ela é temporária. Por quê? Porque você pode voltar para o estado de medo outra vez. Porque você ainda é livre para escolher o que tu queres. Então ainda está dentro, porque você ainda está dentro da ideia do tempo. A revelação induz a suspensão completa do medo e da dúvida. Você tem certeza. Mas ainda assim é temporária, porém temporária. Porque você pode voltar a ter dúvidas depois. Pode chegar um momento e você duvidar da própria certeza que teve durante a revelação. Ou seja, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso foi verdade mesmo? Ah, não deve ser, né? Devo ter sonhado, devo ter viajado. E é comum às vezes, né? Quando uma pessoa traz assim uma coisa muito inspirada, que está num estado de graça, alguém vai lá e pergunta: o que foi que você bebeu? O que foi que você fumou? Né? O que foi que você andou fumando? Né? Vê a pessoa que está lá naquele estado, assim, né? E chega um ponto que você pode duvidar de si mesmo e daquilo que aconteceu, porque o mundo vai te puxar para baixo. Vou lembrar uma história de Ellen. Ellen, quando tinha 12 anos, tem um relato que ela foi com seus pais para Lourdes, na França. E lá, à noite, ela saiu lá fora, na varanda do quarto de hotel, onde estavam, olhou para o céu e pediu a Deus uma revelação. Que lhe revelasse se aquilo que acontecia ali era verdade. E que lhe desse um sinal. E imediatamente aconteceu uma chuva de estrelas. O medo e a dúvida que ela poderia ter foi suspenso totalmente. Ela não dormiu esperando os adultos acordarem para contar o que tinha acontecido. E os adultos começaram a dizer: bobagem de criança. Isso deve ter sido uma chuva de meteoros. Chuva de meteoros é comum de ser observado no céu. Isto não é nada. Isso não tem nada a ver. E então, ela voltou para o templo.
e começou a duvidar de que aquilo tinha sido uma resposta de Deus à sua pergunta, que aquilo tinha sido lhe revelado, de que o que tinha acontecido lá em Lourdes era verdadeiro. Por isso que ainda pode ser temporário. E é por isso que eu digo a vocês, se tiverem uma revelação, não contem para os adultos. Eles vão dizer que é tudo bobagem. Contem para as crianças, se quiserem contar. Porque os adultos vão dizer que bobagem, isso não é verdade, o que é que você andou fumando, né? As crianças não. Porque o ego ainda não está adulto, né? Elas têm mais capacidade de acreditar em você do que os adultos que vão contestar. E aí surge de volta o estado de dúvida na mente. Quando você tiver a revelação, aí vai ficar totalmente claro. Então você peça uma revelação para você, vai lá fora, olha lá para fora, olha para o céu, e pede uma revelação, e a revelação vai tirar todas as tuas dúvidas. E todo medo que a gente tem de seguir este caminho, mesmo que seja temporário. Embora ainda possa ser temporário. Mas a Ellen depois voltou, você viu que isso... Eu acho que como a gente estudou lá os princípios de milagres, que tem um que diz que o milagre nunca se perde, então nada está perdido. Até a perda é temporária. As eventuais perdas são temporárias também. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu sei